No início, a humanidade vivia em um mundo unido, como uma única língua e um único propósito: construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Imagine o poder e a grandiosidade dessa empreitada. Os antigos babilônicos queriam criar uma marca indelével na história, alcançando o próprio domínio divino. Porém, essa audácia não passou despercebida. Segundo a Bíblia, Deus decidiu intervir não apenas para conter a ambição desmedida, mas também para dispersar a população, confundindo suas línguas. De repente, aqueles que trabalhavam juntos se viram incapazes de se comunicar, resultando no nascimento das diferentes línguas e na dispersão dos povos por toda a terra. Mas antes, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos dar continuidade a essa história intrigante? A Torre de Babel sempre foi um tema de muita especulação e curiosidade por parte das pessoas. Porém, muita gente não conhece o que realmente a Bíblia fala sobre ela e acaba acreditando em relatos que não possuem base bíblica. Nesse vídeo, conheceremos um pouco mais sobre a Torre de Babel à luz da Bíblia, inclusive a expressão Torre de Babel. Ela não aparece no Antigo Testamento, mas é um nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra torre significa basicamente torre de vigia, enquanto que a palavra Babel vem de Pavel e significa portão de Deus, mas o nome Babel também é explicado pela etimologia popular, baseada numa raiz hebraica similar, que significa confusão e mistura e que possui relações fonéticas com a palavra Babel. Certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de lugar do juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas. Mas antes de começarmos a falar sobre a Torre de Babel, precisamos falar um pouco sobre a cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 7. Mas contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada na Bíblia depois do dilúvio, e a região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. A cidade de Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou as cidades de Ereque, Acade e Calné. E quando Nimrod partiu para a Síria, ele ainda edificou outras cidades, dentre as quais estavam a cidade de Nínive. Pelo relato bíblico do capítulo 11 do livro de Gênesis, possivelmente Babel foi a primeira sede do governo de Nimrod, onde seu reino teve início. Mas junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. E essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus, porque a construção da cidade de Babel basicamente significa a civilização da recusa da ordem de Deus de se espalhar e povoar a terra. A expressão aplicada à Torre de Babel, cujo cume toca nos céus, demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como o avanço tecnológico que a humanidade havia alcançado daquela época. Mas a estrutura da cidade, a imponência de sua torre e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Se isso for realmente o que aconteceu, então esse comportamento, além de caracterizar a desobediência perante Deus e também expor falta de confiança na promessa que o Senhor havia feito, porque Deus havia prometido que nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. Mas como foi construída a Torre de Babel naquele tempo? Na região de Babel não existiam pedras que pudessem ser utilizadas como tijolos e nem cal para ser usado como argamassa. Então muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila secos ao sol, preparados em fornos, e os alicerces
das edificações também eram feitos de argila pisada, e o betume era utilizado como argamassa. As conhecidas torres templo mesopotâmicas, chamadas de zigurate, são utilizadas como referência para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento e outras escadarias, geralmente externa, e levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuíam 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis no topo da torre. Havia um santuário onde ficava a imagem da divindade, honrada pela edificação do zigurate. Mas esses são apenas parâmetros, porém não sabemos quantos níveis a Torre de Babel tinha e nem se é possível saber se na Torre de Babel havia função de santuário. Até porque provavelmente sua edificação ficou inacabada, juntamente com a própria cidade, quando houve a dispersão dos habitantes. Da mesma forma, também não se sabe exatamente o local em que a Torre de Babel foi construída. Apenas a região em que a cidade estava é que é conhecida devido a isso. Existem algumas sugestões para o local da torre. Alguns intérpretes concordam com a tradição transmitida por judeus e árabes de que a Torre de Babel era o templo de Nabu, a cerca de 16 quilômetros ao sul da Babilônia. Essa torre-templo tinha 7 níveis e a principal defesa dessa sugestão é que o nome dessa torre possivelmente é uma variação de uma expressão que significa Torre de Nimrod. A segunda sugestão defende que a Torre de Babel ficava localizada na cidade da Babilônia e seriam conhecidos zigurate, cujo significado é a casa da fundação do céu e da terra. Essa construção era como uma pirâmide com degraus. Ela possuía aproximadamente 100 metros de altura. Essa construção foi conhecida na antiguidade como a Torre da Babilônia, e os habitantes daquele império acreditavam que o Deus cultuado por eles desciam no templo da torre para ter contato com eles. Posteriormente, essa torre foi destruída por Xerxes e o entulho dela provavelmente foi removida por habitantes da região, e no local ficou apenas uma enorme cratera. Outros estudiosos difundem que a Torre de Babel ficava a oeste de Bagdá, no Iraque. Porém, essa possibilidade não é muito considerada, principalmente pelo fato da cidade ser localizada naquela região, ter sido modificada apenas em 1400 a.C. Existe ainda uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, incluindo seus alicerces, sendo impossível localizá-la. E também existe outra tradição que afirma que a Torre de Babel pode ter sido derrubada pela força do vento e nada sobrou dela. Mas se por um lado não se sabe exatamente onde estava a Torre de Babel, por outro lado é possível saber a principal informação sobre ela. Quanto à sua torre, representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz a respeito ao juízo de Deus que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade, e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Em Gênesis capítulo 11, versículo 5, pode-se perceber um elemento antropomórfico na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando em Babel. E em Gênesis capítulo 11, versículo 6, Deus deixa claro que aquilo era apenas o começo e que a ambição do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Deus então trouxe juízo sobre aquele povo e o espalhou por toda a terra.
Existe também uma discussão se a confusão das línguas foi um evento global ou local. Outros eruditos defendem que tal evento ocorreu apenas dentro da história semita. Sendo assim, eles entendem que o capítulo 11 pertence a uma seção do livro de Gênesis dedicada à história semita. Logo, a confusão teria originado diferentes dialetos, apenas entre os semitas, mas essa interpretação é contestada. A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é que a confusão das línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma, e que parece claro à luz dos versículos 1 e 6 do capítulo 11 do livro de Gênesis. Então é possível que o autor de Gênesis tenha utilizado um método de organização e construção do texto, onde a primeira parte do capítulo 11 antecede cronologicamente o capítulo 10. Isso significa que no capítulo 10 ele enfatiza a descendência de Noé e as divisões geográficas, enquanto que no capítulo 11 ele demonstra como ocorreram tais divisões, com a dispersão da raça humana e, por fim, muitas pessoas tentam especular qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel. Mas esta é outra pergunta sem resposta. Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão de línguas da Torre de Babel. Alguns estudiosos até sugerem que esse idioma era o hebraico, mas não existe fundamentação alguma para defender essa possibilidade, principalmente pelo fato do próprio idioma hebraico ter sido originado de outros dialetos. E isto é tudo que se sabe sobre a Torre de Babel. Bom, a Torre de Babel é um dos episódios mais emblemáticos da Bíblia, retratando a diversidade de línguas e, consequentemente, a dispersão dos povos. A construção da torre simboliza a ambição e a arrogância humana, levando a um artigo divino que resultou na confusão das línguas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.